Olá pessoal, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um pequeno grupo hoje da Segunda Igreja Batista em Gramacho, nossa reunião diária. E eu já, como sempre, convido você a estar compartilhando, a live aí com os outros irmãos, esperar o pessoal chegar. Enquanto isso eu vou organizando a casa aqui e nós vamos começar daqui a pouco. Vamos falar hoje o Evangelho de Lucas, sempre às 20 horas, estamos aqui no nosso canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, trazendo uma reflexão para você, uma palavra, um aprendizado. É o nosso pequeno grupo online, que tem sido bênção, Muita gente participando. O pessoal já fica esperando, tudo acontecer, esperando a gente chegar. Isso tem sido muito bom, um tempo muito bom. Então você que está aí, está chegando agora, manda aí, compartilha o link aí com outras pessoas, Você que está chegando, vai dando boa noite, vai dando aí a paz. Enquanto eu estou organizando tudo aqui, a gente já começa. A gente já vai começar logo. Então, vou pedir também, enquanto esse louvor tá passando, você deixar aí como é que você tá, se está tudo bem com você, como é que está a família. Esse é o nosso ponto de encontro da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui que a gente consegue conversar com os irmãos, orar juntos. E enquanto eu estou arrumando a casa, você vai escutando esse louvor. Daqui a pouco a gente já começa mais um estudo bíblico. Espero que você esteja bem, você e sua família. Alguns irmãos já estão chegando, tá aí o Alan, Joselita, Deus abençoe a sua família. Vai compartilhando, vamos aguardar os outros irmãos chegarem. Nós já vamos começar. Vai compartilhando, Vamos aguardar o pessoal chegar. Você que está chegando, vai deixando um oi, deixa um boa noite. Enquanto nós estamos aí preparando, Maria da Penha, Deus abençoe. Roseni, Deus abençoe. Alan, Joselita, Giovanni. Roseni Nascimento, Deus abençoe. Enquanto o pessoal está chegando, nós vamos aguardar mais um pouquinho. A gente já começar. Segunda Igreja Batista em Gramacho, reunida, sempre às 20 horas aqui na live. Hoje, quinta-feira, mais um dia de trabalho. Eu espero que você esteja bem. Tudo caminhando bem aí. Espero que você esteja se guardando. Estou arrumando aqui a casa para a gente poder conversar um pouquinho. Quem chegou, deixa um oi, deixa um boa noite. Rosângela Aragão já chegou, tá aí. Marcelo deve estar também lá com os meninos, com a família. Deus abençoe. Marco Benício, meu amigo, tá em Portugal, missionário nosso. E o nosso desejo é que você, Marco, esteja bem aí com a sua família, tá bom? Estamos orando por você. Vai dar tudo certo. Irmã Fátima, Deus abençoe. Adriana. Rubens, Deus chegando, Deus abençoe. Rosa Machado. O pessoal vai chegando, vai dando like, vai deixando aí, boa noite. E nós vamos já começar o nosso estudo. Pessoal que está chegando, vai deixando boa noite, deixa a paz aí.
Nós já vamos, Regina Baraúna chegou, Felipe chegou, Osmar também. E nós vamos começar, né? Já assim o estudo bíblico dessa noite, tá ok? Então você que é da Segunda Igreja Batista em Gramado, espero que você esteja bem, se guardando, se protegendo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E o nosso desejo é que tudo isso vai passar, cremos em Deus e em breve nós estaremos juntos novamente. Quero deixar aqui um abraço, né, a você que é da Segunda da Igreja Batista em Gramado, a você que está nos visitando, sempre aqui na nossa live, 20 horas em ponto, estudando o Evangelho de Lucas. E nós já estamos caminhando agora para o capítulo 11, né, alguns versículos em seguida nós vamos ler. E eu quero pedir a você que, se você está aí, você coloque aí o seu pedido de oração, explicando qual a sua situação, como é que você está, se está bem, se está doente, se não. Porque o nosso desejo é orar por todos os irmãos. A nossa igreja sempre se reúne às 20 horas e o nosso desejo é que a igreja esteja unida nesse tempo. Falando de Segunda do Gramacho, quero informar os irmãos que a Segunda Igreja continua trabalhando. Nós fechamos em relação ao templo, né? A reunião pública não está acontecendo, nós não estamos nos reunindo com grupos, mas a igreja continua aberta, né? A igreja está funcionando nos seus dias de culto, o pastor está lá e o zelador também. E nós estamos atendendo pessoas, orando por pessoas, estamos também distribuindo cesta básica, né? Nós estamos atendendo algumas pessoas da comunidade que já vivem um momento difícil. E eu quero pedir a você que você ore pela sua igreja, ore pela família pastoral, ore pelo também o nosso irmão, né? O nosso irmão zelador, irmão Márcio, que está lá também cuidando da igreja. Tem ido poucas vezes, né? Eu tenho reduzido bastante o tempo dele na igreja, até porque a igreja não está tendo tanta atividade assim, mas ele está lá cuidando da nossa igreja. A nossa igreja continua funcionando, que a nossa oração é que quando tudo isso acabar, nós possamos estar de volta, né? Para adorar o nosso Deus. Quero informar os irmãos também que nós estamos preparando agora um congresso online. Vai ser o primeiro congresso online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Nós estamos convidando em torno de 7 preletores que vão funcionar de segunda a domingo. Eles estarão ministrando a palavra de Deus, pregando sobre família. Nós estamos no mês da família, então nós vamos preparar. Então, no finalzinho da última semana de maio, nós não teremos a live, mas estaremos sim, às 20 horas, transmitindo todos os dias, de segunda a domingo, as pregações de alguns convidados falando sobre família. Nós ainda estamos preparando material de divulgação. Eu acredito que na próxima semana nós já vamos divulgar tudo isso. Vai ser o primeiro congresso online da Segunda Igreja Batista em Gramacho, transmitido diretamente do templo da Segunda Igreja Batista para a casa dos irmãos. Então, fique atento, fique ligado naquilo que nós vamos preparar e eu tenho certeza que vai ser bênção em nossa vida. Então, continue orando, graças a Deus, todos os nossos irmãos estão bem, não tem ninguém no hospital internado, entubado, e louvamos a Deus que a nossa oração é essa, que quando tudo isso acabar, nossos irmãos estejam íntegros. É claro que é a vontade de Deus que vai prevalecer, mas a nossa oração é que ninguém se perca nessa caminhada, que todos sejam, né, protegidos pelo Senhor. Nós oramos, né, pelos irmãos que estão enfermos. Então você que chegou, dá uma boa noite, deixa aí o seu registro, a paz do Senhor Jesus. E nós já vamos começar, são 20h10, né? Nós já vamos começar então o estudo dessa noite, Evangelho de Lucas. Bom, nós vamos falar hoje exatamente sobre arrancando a máscara da hipocrisia. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho muito detalhista nos seus pontos. Nós temos falado isso aqui em relação a tudo aquilo que Lucas escreveu e deixou registrado como uma forma de nós entendermos aquilo que Jesus tinha como propósito. Estou arrumando aqui para a gente poder conversar. E o Evangelho de Lucas foi escrito pelo evangelista Lucas, aquele que andou com Paulo, que foi um médico particular de Paulo, conhecido como médico amado. Lucas está escrevendo o Evangelho de Lucas para discipular Teófilo. É um pedido de Teófilo, né? Ele gostaria de saber o que está acontecendo. O Evangelho de Lucas ele é escrito 60 anos depois da morte de Jesus, e essas informações são colhidas por Lucas para servir como um instrumento de evangelização e discipulado de Teófilo. Nós não sabemos quem era Teófilo, mas Teófilo era uma autoridade importante. O mesmo escritor do Evangelho de Lucas é o mesmo que escreve Atos dos Apóstolos.
Então o livro de Atos também é um documento o qual vai recolher tudo aquilo que a igreja primitiva viveu, tudo aquilo que a primitiva passou. Então o Evangelho de Lucas ele é importante de nós estudarmos porque ele é muito detalhista em tudo que ele faz, em tudo que ele fala, ele é muito rico em detalhes, né? Na conversa, no diálogo, né, como Marta e Maria, nós falamos ontem, né, e principalmente sobre a escolha de Maria estar aos pés de Jesus. E nós vamos ver que o Evangelho de Lucas ele é um instrumento para a nossa edificação. Primeiro, reconhecendo que Jesus foi o homem perfeito. Ele foi Deus, foi homem, mas enquanto homem, ele cumpriu o seu propósito, ele serviu a Deus dentro daquilo que ele estava limitado, tendo sede, tendo fome, sentindo dor, chorando, sentindo medo. Ele era um homem perfeito. E nós vemos também em relação aos evangelhos de Lucas, o evangelho de Lucas é que ele é muito detalhista em relação a Jesus dialogar com as mulheres, a atender os pobres, os carentes. E esse evangelho ele é muito rico em detalhes. E essa riqueza nos faz crescer, nos faz aprender a cada vez mais. E eu quero então compartilhar com você exatamente esse texto hoje de Lucas capítulo 11, do versículo 37 até mais ou menos o versículo, não vou ler tudo não, seria do versículo 37 ao 54, mas eu vou ler apenas do 37 ao 44, ok? Lucas 11, 37 ao 44, diz assim a palavra de Deus. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele, e então Jesus foi e inclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato, como esmolas, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Jesus, nesse texto, ele vai simplesmente repreender a religiosidade e uma visão hipócrita do fariseu. É interessante que Jesus ele é convidado para estar numa casa, e nesse momento em que entra nessa casa, era costume sempre, antes de qualquer alimentação, lavar as mãos. Jesus simplesmente, talvez, diante da proposta de até ensinar esses fariseus o que é verdadeiramente a palavra de Deus, ele não lava, senta e começa a já se alimentar. O texto vai nos falar que o fariseu ficou indignado com aquilo que Jesus fez. E a partir desse momento, dessa indignação, Jesus, conhecendo o coração daquele fariseu, começa a trazer algumas lições importantes na vida desse fariseu e que também serve de entendimento para nós. Lucas vai nos mostrar a visão de se preocupar com o exterior e não olhar para o interior. E Jesus começa então a trazer um ensinamento em relação à insensatez que esse fariseu estava preocupado e fica então escandalizado com aquilo que Jesus estava fazendo, que provavelmente seria algo simples, não seria algo tão penoso ou seria um pecado extremo, mas o fariseu fica indignado com aquilo que Jesus faz. Ele simplesmente se alimenta sem lavar as mãos. E dentro dessa visão da insensatez do fariseu, no versículo 37 ao versículo 41, Jesus vai falar exatamente sobre a questão do exterior e do interior. Jesus vai chamar a atenção desse homem porque ele está preocupado simplesmente com a parte exterior do corpo e do prato, mas interiormente, diz o texto no versículo exatamente 39, está simplesmente cheio de ganância, cheio de maldade. Essa visão, Jesus ele vai fazer um paralelo entre o interior e o exterior. E isso é algo que nós precisamos pensar porque Jesus faz aqui uma denúncia.
ele faz realmente uma denúncia em relação à religiosidade desse fariseu. Esse fariseu, ele está preocupado simplesmente com aquilo que está externo a ele, está exatamente fora do seu corpo, fora do seu alcance, mas ao mesmo tempo interiormente ele não tem nenhum tipo de preocupação. Então Jesus vai denunciar aqui uma espiritualidade de aparência, e é exatamente isso que nós vamos falar nessa noite. A preocupação de Jesus em relação a esse fariseu é que ele estava tão preocupado com a sua forma externa, esquecendo a sua forma interna. E quando isso acontece na vida de um cristão? Isso vai acontecer na vida de um cristão quando ele está preocupado, por exemplo, com a liturgia do culto, com a forma como o culto acontece. Ele está preocupado, muitas vezes, com a vestimenta das pessoas, ou preocupado exatamente com o tipo de música que está sendo tocada, se é instrumental, se é clássica, se é uma música mais moderna. Dentro da visão do culto, as pessoas ficam muitas vezes apegadas com aquilo que é aparente, com aquilo que é visível, esquecendo da essência do que é a sua espiritualidade. Jesus vai chamar a atenção do fariseu porque ele está preocupado com a parte externa e ele não está nem um pouco preocupado com a sua parte externa. Então essa orientação de Jesus vai trazer uma visão de que o fariseu deveria limpar internamente também. Claro que ele não está abolindo a parte externa, a necessidade de fazer uma higienização, uma limpeza externa, mas também se preocupar com a parte interna. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver nessa hipocrisia que Jesus vai condenar do fariseu. No versículo 42, ele vai dizer o seguinte: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor a Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Esse momento Jesus vai chamar a atenção dos fariseus porque eles estavam entendendo que dar as suas ofertas, dar os seus dízimos, é como um salvo-conduto do pecado ou de uma absorção da sua transgressão. Jesus vai chamar a atenção deles exatamente disso. O ato de ofertar, de dar hortelã, de dar a hortaliça, como é colocado no texto, é fundamental, porque isso vem desde o início de tudo, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Esse processo de você se doar para servir a Deus, de doar para poder ajudar o próximo, isso é algo normal. Jesus aqui não está recriminando em relação aos dízimos e ofertas. Pelo contrário, ele está confirmando. Mas o que ele chama atenção é que os fariseus faziam isso para simplesmente ter um salvo-conduto, como se dissesse, eu sou ofertante, eu sou dizimista. Mas na sua vida não havia justiça e não havia também santidade. E Jesus vai dizer, olha, se vocês fazem isso, vocês também devem fazer aquilo. E esse texto do versículo 32, eles diz exatamente isso. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus os dízimos das hortelãs e da arruda e de toda a sua sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar aquelas. E isso é interessante, porque até em relação à nossa oferta, até em relação à nossa forma de dizimar, devem ser feitos com sinceridade. Não com vanglória, de bater no peito, estou ofertando, sou ofertante. Não, mas deveria fazer isso com amor, deveria fazer isso com sinceridade, deveria fazer isso com justiça. E exatamente esse é o texto que Jesus vai dizer. Jesus não vai recriminar, Jesus vai orientar para que, se você fizesse exatamente os seus dízimos e oferta, fizessem com o coração e não fizessem como se fosse simplesmente uma obrigação ou algo para se engrandecer. Jesus não está em nenhum momento recriminando, ele está orientando. Se vocês agem assim, vocês devem também agir dessa forma, de sinceridade de coração. Então, algo que nós precisamos entender é que nós não podemos negligenciar, irmãos, a vida espiritual em nada na nossa vida. Tanto na vida prática de estarmos no culto, trabalhando, fazendo a obra de Deus, a espiritualidade deve estar junto. Nós não podemos viver uma vida cristã apenas
na correria, né? Faz isso, faz aquilo, departamento, organização, cantina, evento, programação. Não. Nós temos que fazer isso, mas temos que fazer isso com espiritualidade, com compromisso, com temor a Deus. Em relação ao dízimo e à oferta, Jesus vai dizer exatamente isso. Se você contribui da sua hortaliça, né, da sua hortelã, daquilo melhor que você tem para Deus, você precisa também viver a justiça e viver o amor de Deus. Então uma coisa tem que estar junto da outra. Já o fariseu, ele fazia aquilo por obrigação e fazia aquilo com religiosidade. Ele não fazia aquilo com amor, ele não fazia aquilo com sinceridade de coração. Então a hipocrisia está em você querer aparentar uma coisa que você não é, em você querer ser algo que você interiormente você não é. Então, o que Jesus está condenando aqui aos fariseus é que eles estavam simplesmente preocupados com a limpeza do corpo, mas não estavam preocupados com a limpeza interior. E o capítulo 11, do versículo 42, ele é algo que nos chama atenção nesse ponto. A ordem de Jesus é enfática. Vocês deveis fazer essas coisas, ou seja, ele está confirmando a relação entre dízimo e oferta, e ele diz, sem deixar de fazer as outras. E qual seria a outra? A justiça e o amor a Deus. Então, nada que nós prestamos a Deus ou servimos a Deus pode ser feito sem amor, sem sinceridade, sem gratidão, sem simplesmente um sentimento dentro do nosso coração, porque vai ser hipocrisia. É a mesma coisa quando você canta. Se você canta louvores a Deus e você não canta com sinceridade do seu coração, reconhecendo aquilo, acreditando naquela letra que você está falando, sentindo realmente aquilo que está no seu coração, você simplesmente vai estar falando com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. É simplesmente um ato, mas dentro do seu coração não há verdade. O que Jesus está condenando é exatamente isso. Já no versículo 43, olha o que diz. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Veja agora uma outra realidade no versículo 43 dos hipócritas, que Jesus está chamando os fariseus. Eles são religiosos, mas eles querem ser vistos pela comunidade. Eles querem ser aplaudidos pela comunidade. Eles querem levar tapinhas nas costas, né, por causa da comunidade. Mas, na verdade, o que eles fazem nada mais é do que uma apresentação pessoal, um sentimento simplesmente de autopromoção. O que Jesus está orientando nesse texto para nós é que a nossa vida espiritual deve ser feita com modéstia, deve ser feito com simplicidade e humildade. A vida espiritual, a vida cristã, não deve ser feita de uma forma para tocar trombeta naquilo que nós fazemos. Se realizamos algo, a gente sai aí divulgando, correndo, mostrando para poder ser aplaudido, né? É claro que a divulgação ela faz parte, ela é necessária, você precisa fazer para que o mais possível de pessoas sejam alcançadas com aquele trabalho, com aquela divulgação, com aquela palavra, com aquela pregação. Isso é uma coisa. Agora, você fazer buscando sua promoção pessoal, a sua autodivulgação, seria para Cristo uma condenação. E ele vai dizer essa palavra, ai de vocês, fariseus, que querem os primeiros lugares nas sinagogas. Então, dentro da nossa vida espiritual, irmãos, o Evangelho de Lucas, ele vai nos mostrar a necessidade que nós temos de viver uma vida de humildade e simplicidade. Então tudo aquilo que você faz para Deus tem que ser para Deus, não para o homem ver. Não para buscar aplausos, não para buscar reconhecimento, porque o reconhecimento, na verdade, vem de Deus. As pessoas podem até elogiar você, mas isso vai passar. Elas vão até esquecer do que você fez. Você pode fazer um baita de uma programação, um baita de um evento, as pessoas vão ficar felizes naquele momento, e aí eles vão bater palma para você, vão te elogiar, poxa, que bom, foi muito bacana. Mas questão de alguns dias ou meses, tudo aquilo vai sumir, tudo aquilo vai apagar. Mas uma coisa, quando nós fazemos para Deus, isso fica para a eternidade. É acrescentado ao nosso galardão. Por isso que quando um cristão trabalha, ele entrega a cesta básica, ele visita, ele faz a obra de Deus, ele faz o trabalho de ajudar o necessitado, ele faz isso para Deus,
porque ele sabe que a recompensa vem do Senhor. E aquilo que nós fazemos na terra, né, em relação à obra de Deus, vai ser acrescentada ao nosso galardão na eternidade. Então, o que Jesus está dizendo exatamente nesse texto é que precisamos viver sem hipocrisia. Se nós ofertamos a Deus, fazemos isso com amor. Se nós servimos a Deus no altar, devemos fazer isso com simplicidade, né? E não com vaidade, desejo de aparecer, porque nada do que o homem fale para nós você vai dar a algum lugar. O que adianta você fazer uma bela pregação, um belo trabalho, alguém bater nas tuas costas, hoje foi muito bom, não vai fazer mais nada. Agora, quando Deus reconhece, quando Deus agrada, quando Deus aprova, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza, como eu volto a dizer, nós estamos acrescentando a nosso galardão nos céus. E Ele irá nos recompensar, não só nessa vida, como também na eternidade. O que o texto vai dizer? Não ajunteis tesouro na terra, né, onde a traça come e o ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros no céu. Então a visão de Jesus para esse fariseu é que ele deveria servir a Deus sem hipocrisia, sem mentira, sem aparência, sem maquiagem, mas deveria servir a Deus com sinceridade do seu coração. O Evangelho de Lucas vai nos mostrar exatamente isso, a necessidade que nós temos de buscar a presença de Deus, né, de forma sincera. E no versículo 44, olha o que diz o 44. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre as quais os homens andam sem saber, né? Então, veja essa passagem do 44, é tão interessante, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Então, pensa dessa forma, alguém pode ser sepultado em algum lugar, e ali é feito ali um local, e de repente aquele terreno, ele cria mato, cria alguma coisa, as pessoas vão circular por aí sem imaginar que aquela pessoa está exatamente enterrada, ou se tem uma pessoa enterrada ali, ou que foi uma pessoa enterrada naquele lugar. Então o que nós vamos ver no versículo 44 é o pecado pela aparência, né? Aparentar ser uma coisa e não é. E exatamente essa é a questão que a gente fica a pensar. Por exemplo, falsas aparências. Apresentar algo que a pessoa exatamente não é. Que não é aquilo que ela verdadeiramente é em essência. Então, quando Jesus chama a atenção do fariseu, porque o fariseu está incomodado, porque Jesus come sem lavar as mãos, ele vai abordar essa questão para um religioso. Você está preocupado com a aparência, mas não está olhando o interior. E isso é algo que nós precisamos aprender e precisamos resolver em nossa vida de forma definitiva. Claro que o culto tem que ter uma ordem, né? As pessoas têm que se vestir de forma decente. A nossa vida deve ser um exemplo no altar para que as pessoas nos vejam e glorifiquem a Deus. Mas ao mesmo tempo nós temos que fazer isso com sinceridade do nosso coração. O que adianta louvar a Deus com os lábios, mas seu coração está longe? O que adianta servir a Deus no altar se não faz isso por amor, por sinceridade de coração? Então é exatamente isso que o Evangelho de Lucas vai passar para nós, vai nos orientar, ele vai nos mostrar. Então Lucas ele é muito rico porque vai nos ensinar como ser, como discípulos, como devemos viver como discípulos. Então nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, irmãos, de dificuldade, de luta, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. É um tempo de preocupação, de angústia, de medo, de receio, sim, mas é um tempo também que nós precisamos exercitar a nossa fé. Então eu quero convidar você a, nesse momento em que vivemos essa pandemia, de você abrir o seu coração, de você pensar sobre a sua vida espiritual, sobre aquilo que você como você vive, como você age, como é o seu comportamento em casa, no trabalho, na escola, na família, e viver realmente uma espiritualidade conforme Jesus nos ensina. É claro que todos nós somos pecadores, nós vamos falhar na nossa caminhada, vamos errar, vamos pecar
durante a nossa vida cristã, mas isso não quer dizer que Deus concorde com isso. Mas se acontecer, Ele é fiel para nos levantar, nos perdoar e nos fazer caminhar novamente. O que importa é que você viva uma vida cristã verdadeira e não uma vida hipócrita, de aparência, que na verdade só faz para agradar o homem, mas na verdade Deus está longe dele. Quando nós paramos para lembrar o texto que diz que nos últimos dias muitos dirão Senhor, Senhor e não entrarão no reino dos céus, aí você vai ver o porquê. Ele vai dizer, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estive doente e não foste me ver. E aí alguns vão dizer, mas Senhor, quando não fizemos isso? Ele vai dizer, quando não fizeste a um dos meus pequeninos. Então a questão é, muitas vezes a religiosidade aparente tenta nos jogar num campo muito perigoso, em que fazer é mais importante do que ser. Isso é perigoso, isso é algo irreal. Você pode ser a pessoa falha em muitas áreas, com dificuldade em muitas áreas, mas uma coisa que Jesus precisa ver em você é a sinceridade no seu coração. Então essas coisas foram registradas no capítulo 11, a partir do versículo que nós acabamos de ler, para o nosso crescimento, exatamente 37 a 54, você vai continuar caminhando nesse discurso. Então deixa eu ver aqui quem está por aqui. Antônio Vieira está aí, pastor Antônio Vieira, Antônio Sampaio, Deus abençoe. Marcos Leite chegou também, Carlos Rubens, Deus abençoe. Nikov, né? Luciano, é o Jorge Luciana, o irmão Jorge, Deus abençoe, irmão Jorge. Mangico está aí também, Deus abençoe. Cláudia Andrade está chegando também. Muito bem, é isso aí, pessoal. Muito bem, Deus abençoe todos vocês, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Já são 30 minutos de estudo bíblico, amanhã nós estamos de volta novamente às 20 horas. Coloca o relógio para despertar, a irmã Uliane também está aí, Deus abençoe. Coloque o relógio para despertar, 20 horas nós voltamos aqui para a gente pensar um pouquinho, conversar um pouquinho. Se você tiver alguma pergunta ou algum pedido de oração, você pode colocar aí na live, nós vamos estar orando por você e orando pela sua família. Assim que nós terminarmos aqui, eu vou postar esse estudo lá no YouTube. Tem muita gente que não tem Face e vai assistir o YouTube depois. Eu fiquei muito feliz ontem, após nós terminarmos o estudo, em torno, acho que 2 horas depois, já tinha mais de 1.500 pessoas que tinham passado pelo vídeo, tinham assistido, né? E isso tem sido algo muito diferente para todos nós. É um tempo diferente, é um tempo que nós estamos adaptando, né? Ferramentas como a internet para servir a obra de Deus. E eu tenho visto que muitos irmãos têm caminhado junto com a gente todos os dias, eu fico feliz. Já chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Nós terminamos Tiago, começamos no primeiro capítulo de Lucas, já estamos no capítulo 11 e eu fico muito feliz em ver que os irmãos têm acompanhado sempre. Alguns chegam atrasados, chegam depois, assistem depois. Isso é um tempo de aprendizado. Então, vamos lá, gente boa. Vamos terminar aqui. O povo eleito, né? Vamos lá, povo eleito. Vamos terminar aqui. Carlos Baraúna está aí. Gleidson está aí também. Michele França também. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor. Deixa eu ver aqui se tem algum pedido de oração que foi exposto aqui, só para a gente poder começar. Peço oração pelo meu pai, Joselita, 94 anos, Espírito Santo. Se faça presente os medicamentos de respiração. Que o nosso Deus visite as pessoas em isolamento. Né? Deus abençoe aí o pedido de oração da nossa irmã Joselita. Temos também outro pedido de oração. Muito bem. É isso, pessoal. Vamos terminar por aqui. Desejo a você uma boa noite. Né? Eurico está aí também, Lopes. Deus abençoe, irmão Eurico. E nós vamos terminar com a graça de Deus, que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos livre de todo o mal. Amanhã, 20 horas, estamos de volta. Como eu digo sempre, bota no celular para apitar 5 minutos antes para você poder chegar a tempo, né? E nós começarmos no horário. Deus abençoe e que o Senhor nos guarde. Mais um dia de quarentena e cremos que em breve nós estaremos juntos para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, rendemos graças por mais um dia, ó Deus, reunido em Tua presença através dessa live. Quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, ó Deus, ao vivo e outros que irão passar depois. Eu te peço, ó Deus, que Tu guarde, livre de todo mal, abençoe a sua saúde, abençoe suas famílias, tome sua casa, livre, ó Deus, dessa enfermidade, aumenta, ó Deus, a sua imunidade para que não haja nenhuma enfermidade, peste.
Eu quero orar pela segunda Igreja Batista em Gramacho, aonde cada membro estiver, cada visitante, ó Deus, estiver, cada idoso, criança, adolescente. Pai querido, eu oro para que todos sejam cobertos com a Tua presença, protegidos, ó Deus, pelo Seu sangue, guardados, ó Deus, pela Tua mão poderosa. Sabemos que é um tempo difícil, mas sabemos que também Tu és o dono da história, é o dono do tempo e nada foge ao Teu controle. Tu tem, ó Deus, o motivo e o porquê de todas essas coisas. Há um propósito debaixo dos céus e nós queremos clamar ao Senhor que Tu guarde a nossa igreja, todos os membros da nossa igreja, como também aqueles amigos que nos visitam, ó Deus, e passam aqui na live, participando desse pequeno grupo, desse estudo bíblico, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles. Se há algum doente, se há algum enfermo, se há algum, ó Deus, com problemas emocionais, psicológicos, do medo, da angústia, eu te peço, ó Pai, que haja paz, que haja proteção e que haja, ó Deus, a Tua presença. Guarda a nossa vida e faz, Senhor, com que possamos Te servir em espírito, em verdade e em sinceridade. Que seja um tempo, ó Deus, em que possamos, ó Deus, viver a paz e a Tua presença. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós terminarmos, eu vou confirmar amanhã. Eu gostaria de fazer no sábado à noite, a partir das 10 horas, né, de 10 até mais ou menos aí à meia-noite, é um momento de oração. Então nós vamos estar ao vivo, online, no sábado à noite, a partir das 10 horas, né, às 22 horas, e vamos fazer momentos de oração. Você vai poder, nós vamos estar orando aqui, cantando alguns louvores, você aí da sua casa, junto com a sua família. Se você quiser participar da oração, você pode mandar, né, um WhatsApp, né, com o seu pedido de oração, com a sua oração de 1 minuto, né, no máximo 1 minuto e meio. Você vai gravar no seu WhatsApp e você vai mandar para mim. E nós vamos colocar aqui ao vivo, né? E nós vamos estar orando um pelos outros, intercalando também alguns louvores, algo que nós vamos conversar. Então, eu quero convidar você para sábado, uma vigília online, né? Você na sua casa, a gente aqui, e vamos estar buscando a presença de Deus à noite, a partir provavelmente de 10 horas, e até mais ou menos 11h30, meia-noite. Vamos ver para onde nós vamos, mas um período de oração a partir de 10 horas da noite às 22 horas. Amanhã eu vou divulgar direitinho, vou fazer um bannerzinho para divulgar e eu espero que você esteja conosco. Tá ok, pessoal? Uma boa noite e que Deus assim nos guarde. Fiquem na paz todos aí.